30 conselhos dos antigos estoicos indispensáveis para os dias de hoje. Estoicismo. Introdução. O poder atemporal da sabedoria estoica. Imagine por um momento que você pudesse ter acesso aos conselhos mais poderosos de homens que governaram impérios, sobreviveram a exílios, enfrentaram a morte com serenidade e transformaram adversidades em oportunidades de crescimento. Imagine ter em suas mãos a sabedoria condensada de mais de 2000 anos de filosofia prática, testada nas situações mais extremas da experiência humana. Hoje, você terá exatamente isso. O que você está prestes a descobrir não são apenas palavras bonitas ou frases motivacionais vazias. São princípios que foram forjados no fogo das maiores provações humanas. Marco Aurélio escreveu suas meditações enquanto liderava o Império Romano em meio a guerras devastadoras e uma praga que dizimava sua população. Epicteto desenvolveu sua filosofia depois de conquistar sua liberdade da escravidão. Sêneca manteve sua serenidade mesmo quando foi condenado à morte por seu próprio pupilo, o imperador Nero. Estes homens não filosofavam do conforto de torres de marfim acadêmicas. Eles viviam, respiravam e aplicavam cada princípio que ensinavam em situações onde o fracasso significava não apenas constrangimento, mas muitas vezes a própria morte. E é exatamente por isso que seus ensinamentos atravessaram milênios e continuam mais relevantes do que nunca em nossa era de ansiedade digital, sobrecarga de informação e incerteza constante. Antes de mergulharmos nesses 30 conselhos transformadores, deixe-me fazer um pedido. Se em algum momento desta jornada você sentir que algo ressoa profundamente com sua experiência de vida, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, pois semanalmente compartilhamos sabedoria prática que pode transformar sua vida. E se este conteúdo agregar valor real à sua jornada, deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Hoje é dia de mudança. Vamos juntos nessa jornada rumo à grandeza interior. Se você quer levar o estoicismo para o próximo nível, é hora de virar membro do canal Sabedoria Estoica. Seja o primeiro a assistir aos vídeos, receba o e-book gratuito A Arte de Viver, seu guia sobre sabedoria, coragem, temperança e justiça no dia a dia. Tenha emojis exclusivos para mostrar que faz parte dessa comunidade focada em autocontrole e crescimento real. Sua assinatura também apoia mais conteúdos como esse e fortalece um movimento de transformação pessoal. Clique no botão de inscrição agora e comece sua jornada com propósito. Parte Prim. Os fundamentos do controle interior. 1. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e encontrará força. Marco Aurélio Este. Primeiro conselho é a pedra fundamental de toda a filosofia estoica. E não por acaso Marco Aurélio, o imperador filósofo, o colocava no centro de suas meditações diárias. Vivemos em uma era onde a ilusão de controle nunca foi tão sedutora. Aplicativos prometem controlar cada aspecto de nossas vidas, desde nossos batimentos cardíacos até nossos investimentos. Redes sociais nos dão a falsa sensação de que podemos influenciar milhares com um clique. Mas a verdade brutal e libertadora é esta: o único reino onde você é verdadeiramente soberano é sua própria mente. Pense no exemplo contemporâneo de Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, que mesmo nos campos de concentração nazistas descobriu que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Quando você internaliza profundamente este princípio, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e direciona todo o seu poder para onde ele realmente faz diferença.
Na prática moderna, isso significa parar de se torturar com as decisões dos outros, com as flutuações do mercado, com as mudanças políticas ou com o comportamento de seu chefe. Significa focar sua energia em suas próprias escolhas, reações e desenvolvimento. É a diferença entre ser um barco à deriva no oceano das circunstâncias e ser o capitão que, independentemente da tempestade, mantém o leme firme em direção ao seu destino. 2. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Marco Aurélio, este paradoxo estoico é talvez um dos insights mais revolucionários para a nossa era de gratificação instantânea. Vivemos em um mundo que nos ensinou a evitar obstáculos, a buscar o caminho de menor resistência, a abandonar rapidamente o que não funciona na primeira tentativa. Mas os estoicos compreendiam algo que a neurociência moderna apenas começou a confirmar. O crescimento acontece precisamente no ponto de resistência. Quando Marco Aurélio escreveu essas palavras, ele estava enfrentando uma das piores crises do Império Romano. A peste antonina devastava suas legiões, tribos bárbaras atacavam as fronteiras e generais ambiciosos tramavam traições. Qualquer um desses problemas poderia ter sido usado como desculpa para o fracasso. Em vez disso, ele transformou cada crise em uma oportunidade de demonstrar virtude, fortalecer o império e desenvolver seu caráter. No contexto atual, imagine aplicar este princípio à sua carreira. Aquele projeto impossível que ninguém quer assumir. É sua chance de desenvolver habilidades que outros não terão. A crise econômica que destruiu seu negócio? É a oportunidade de reconstruir algo mais resiliente e adaptado à nova realidade. O relacionamento que terminou dolorosamente é o laboratório onde você aprende sobre si mesmo e se prepara para um amor mais maduro. O obstáculo não é algo a ser contornado, é o próprio material de construção do seu crescimento. 3. Quão ridículo e irrealista é o homem que se surpreende com qualquer coisa que acontece na vida. Marco Aurélio, a surpresa, argumentavam os estoicos, é muitas vezes produto de nossa ingenuidade ou negação sobre a natureza da realidade. Vivemos criando narrativas fantasiosas sobre como a vida deveria ser, e então ficamos chocados quando a realidade não corresponde às nossas expectativas infantis. Este conselho não é sobre pessimismo ou cinismo, é sobre maturidade emocional e preparação mental. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, a visualização antecipada de possíveis dificuldades. Não para se torturarem com ansiedade, mas para eliminar o elemento surpresa e preparar respostas racionais. É como um piloto que treina em simuladores para todas as emergências possíveis. Quando algo dá errado a 30 mil pés de altitude, ele não perde tempo com surpresa ou pânico. Ele executa o protocolo que já mentalizou centenas de vezes. Em nossa vida cotidiana, isso significa aceitar que pessoas vão decepcionar você, que projetos vão fracassar, que a saúde vai oscilar, que perdas vão ocorrer. Não é pessimismo, é realismo estratégico. Quando você aceita a impermanência e a imprevisibilidade como características fundamentais da existência, você para de desperdiçar energia emocional em indignação e surpresa e pode direcionar essa energia para responder com sabedoria e eficácia. 4. Conforme a cada homem em seus pensamentos, assim ele é. Marco Aurélio, este princípio, ecoado através dos séculos por filósofos e psicólogos, revela uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Nós não somos definidos por nossas circunstâncias externas, mas pela qualidade de nosso diálogo interno. A mente não é apenas um observador passivo da realidade. Ela é a arquiteta ativa de nossa experiência. Considere 2 indivíduos enfrentando a mesma situação, a perda de um emprego. Um vê catástrofe, humilhação, o fim de seus sonhos. Seu diálogo interno é dominado por pensamentos de inadequação, medo e ressentimento. O outro vê uma transição, uma oportunidade de redirecionamento, um capítulo necessário em sua jornada.
Seu diálogo interno foca em aprendizados, possibilidades e gratidão pelo que virá. Objetivamente, ambos perderam o emprego. Subjetivamente, vivem em universos completamente diferentes. A ciência cognitiva moderna confirma o que Marco Aurélio intuía. Nossos pensamentos literalmente esculpem as vias neurais em nosso cérebro, criando padrões que determinam como interpretamos e respondemos ao mundo. Cada pensamento repetido é como água fluindo sobre pedra. Eventualmente, cria sulcos profundos que direcionam o fluxo futuro. Por isso, a disciplina mental não é um luxo filosófico, é uma necessidade prática para quem deseja viver bem. Parte 2. A arte da perspectiva cósmica 5. Você pode deixar esta vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Marco Aurélio, se você soubesse que tem apenas 24 horas de vida, como isso mudaria suas próximas decisões? Esta não é uma pergunta mórbida, mas profundamente vitalizante. Os estoicos praticavam regularmente a meditação sobre a morte, não por serem pessimistas, mas porque compreendiam que a consciência da mortalidade é o antídoto mais poderoso contra a trivialidade. Steve Jobs, em seu famoso discurso em Stanford, ecoou esta sabedoria estoica. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Quando você verdadeiramente internaliza sua mortalidade, as preocupações mesquinhas evaporam como névoa ao sol. A briga no trânsito, o comentário maldoso nas redes sociais, a inveja do sucesso alheio, tudo. Isso se revela como o desperdício absurdo de tempo, precioso e finito que realmente é. Mas este conselho vai além de simplesmente viver cada dia como se fosse o último. Um clichê que frequentemente leva a decisões impulsivas e destrutivas. Os estoicos sugeriam viver cada dia como se você pudesse morrer a qualquer momento, mas também como se pudesse viver por mais 100 anos. É o equilíbrio entre urgência e prudência, entre intensidade e sustentabilidade. Significa tratar cada interação como potencialmente a última, investindo presença e autenticidade totais, enquanto ainda planta árvores sob cuja sombra você pode nunca sentar. 6. Quando você acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lidarei hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Marco Aurélio à primeira vista. Este conselho pode parecer terrivelmente cínico, mas Marco Aurélio continua: elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Este não é um exercício de misantropia, mas de compaixão preventiva e gestão de expectativas. É a aplicação prática do princípio budista que os estoicos independentemente descobriram. O sofrimento surge do espaço entre expectativa e realidade. Quando você começa o dia esperando que todos sejam racionais, justos e bondosos, você se prepara para uma sequência interminável de desapontamentos e irritações. Mas quando você aceita que as pessoas estão lutando suas próprias batalhas internas, operando a partir de suas próprias limitações e feridas, você desenvolve uma paciência quase sobre-humana. Não é que você se torne passivo ou aceite abusos. Você simplesmente para de se surpreender e se indignar com o comportamento humano previsível. Na prática contemporânea, isso significa entrar naquela reunião já esperando que alguém tentará levar crédito por seu trabalho. Significa dirigir assumindo que outros motoristas farão manobras perigosas. Significa postar nas redes sociais sabendo que alguém interpretará mal suas palavras. E quando essas coisas inevitavelmente acontecem, você responde com a calma de quem já havia considerado essa possibilidade, não com a explosão emocional de quem foi pego de surpresa. 7. Não desperdice mais tempo argumentando sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Marco Aurélio, vivemos na era da sinalização de virtude, onde proclamar valores nas redes sociais substituiu a prática real desses valores.
Passamos horas debatendo ética em comentários online, enquanto ignoramos oportunidades diárias de praticar bondade real. Este conselho corta através de toda essa performance moral e vai direto ao ponto. Ação supera dissertação. Os estoicos não eram teóricos abstratos, eram praticantes obsessivos. Epicteto não apenas ensinava sobre resistência, ele a demonstrava diariamente como um ex-escravo que construiu uma escola de filosofia. Sêneca não apenas escrevia sobre generosidade, ele consistentemente usava sua imensa riqueza para ajudar outros. Marco Aurélio não apenas meditava sobre justiça, ele passava manhãs inteiras ouvindo as queixas dos cidadãos mais humildes do império. Se você quer contribuir com algo significativo neste vídeo, não precisa escrever um comentário elaborado sobre a importância do estoicismo. Simplesmente clique no like e compartilhe com alguém que precisa ouvir estas palavras. Essa ação simples vale mais que 1000 palavras sobre a importância de disseminar sabedoria. 8. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Marco Aurélio, este princípio desafia frontalmente nosso instinto primitivo de retaliação. Quando alguém nos prejudica, nosso cérebro reptiliano imediatamente começa a calcular formas de devolver o dano. Mas os estoicos compreendiam que ao buscar vingança, você se torna aquilo que despreza. Você permite que as ações de outro determinem seu caráter. Nelson Mandela incorporou perfeitamente este princípio estoico. Após 27 anos de prisão, ele tinha todos os motivos para buscar vingança contra seus opressores. Em vez disso, escolheu o caminho da reconciliação. Não por fraqueza, mas por força. Ele compreendeu que a verdadeira vitória não estava em punir seus inimigos, mas em não permitir que eles o transformassem em alguém movido por ódio e amargura. No contexto cotidiano, isso significa não responder à grosseria com grosseria. Não rebaixar seus padrões porque outros o fizeram. Não participar de fofocas sobre quem fofoca sobre você. É manter sua integridade intacta, independentemente de como outros escolhem agir. Paradoxalmente, esta é frequentemente a vingança mais devastadora. Mostrar através de seu exemplo o quão pequenos e mesquinhos são os atos de seus detratores. Parte 3. A fortaleza através da adversidade. 9. O fogo testa o ouro. A adversidade testa os homens fortes. Sêneca, que foi um dos homens mais ricos de Roma, compreendia profundamente que o conforto excessivo é um veneno lento para o caráter. Ele regularmente praticava pobreza voluntária, dormindo no chão, jejuando, vestindo roupas simples, não por masoquismo, mas para manter sua resistência afiada e seu medo da perda sob controle. Nossa sociedade moderna criou uma geração que entra em pânico com a menor inconveniência. O Wi-Fi lento é tratado como tragédia. Um comentário crítico provoca crises existenciais. Uma rejeição amorosa é documentada em stories dramáticos. Perdemos completamente a perspectiva do que constitui a diversidade real e, com isso, perdemos a oportunidade de desenvolver resistência genuína. A diversidade não é algo a ser evitado a todo custo. É o ginásio onde o caráter é construído. Cada desafio superado adiciona uma camada de confiança inabalável. Cada fracasso transcendido ensina que você é mais resiliente do que imaginava. Os estoicos não buscavam a diversidade desnecessariamente, mas quando ela chegava, a recebiam como um personal trainer rigoroso que os forçaria a descobrir forças que não sabiam possuir. Considere a história de J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter como mãe solteira vivendo de assistência social, rejeitada por 12 editoras. Ou de Oprah Winfrey, nascida na pobreza, abusada na infância, grávida aos 14 anos. Estas pessoas não se tornaram bem-sucedidas apesar de suas adversidades. Elas se tornaram bem-sucedidas por causa de como escolheram responder a elas. A adversidade foi o fogo que forjou seu ouro interior. 10. Toda nova situação requer uma nova arquitetura do pensamento. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história,
Compreendia que a rigidez mental é uma forma de morte em vida. Nascido em escravidão, com uma perna permanentemente danificada por seu mestre cruel, ele tinha todas as razões para se cristalizar em amargura e vitimização. Em vez disso, desenvolveu uma flexibilidade mental que o permitiu encontrar liberdade mesmo em cativeiro. Este princípio é especialmente relevante em nossa era de mudanças exponenciais. As habilidades que garantiram sucesso há 10 anos podem ser obsoletas hoje. As verdades que nossos pais nos ensinaram podem não se aplicar ao mundo que habitamos. Insistir em velhos mapas mentais, em novos territórios, é garantia de se perder. A nova arquitetura do pensamento não significa abandonar princípios fundamentais, mas adaptar sua aplicação. É como um mestre de artes marciais que mantém os princípios centrais de equilíbrio e fluidez, mas ajusta suas técnicas para cada oponente único. No contexto profissional, significa não se apegar a títulos ou indústrias, mas focar em resolver problemas de formas novas. No contexto pessoal, significa questionar regularmente suas crenças e estar disposto a evoluir quando evidências melhores surgem. 11. Nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidade, pois ele nunca teve a oportunidade de testar a si mesmo. Sêneca, este paradoxo estoico, inverte completamente nossa busca obsessiva por conforto e segurança. Imagine alguém que herda uma fortuna, nunca precisa trabalhar, nunca enfrenta rejeição, nunca experimenta perda significativa. Superficialmente parece uma vida invejável, mas Sêneca argumentaria que esta é uma forma de deficiência existencial, como músculos que atrofiam por falta de uso. A autoconfiança genuína não vem de evitar desafios, mas de superá-los. É a diferença entre acreditar teoricamente que você pode correr uma maratona e realmente ter corrido uma. Até você ser testado, você vive em um estado de incerteza sobre suas próprias capacidades. Esta incerteza gera uma ansiedade sutil, mas persistente. O medo de que, quando verdadeiramente testado, você descobrirá que é inadequado. Por isso, os estoicos recomendavam buscar desconforto voluntário regularmente. Não é masoquismo, é inoculação. Assim como vacinas introduzem versões enfraquecidas de doenças para fortalecer o sistema imunológico, desafios voluntários e controlados fortalecem sua resistência psicológica. Pode ser acordar mais cedo, tomar banhos frios, jejuar ocasionalmente ou assumir projetos que o assustam. Cada pequena vitória sobre o conforto constrói evidência concreta de que você é capaz de mais do que imagina. 12. Sofre agora e vive o resto de sua vida como um campeão. Muhammad Ali, inspirado pelos princípios estoicos. Embora Muhammad Ali não fosse formalmente um estoico, este seu famoso ditado captura perfeitamente a filosofia estoica sobre sacrifício e recompensa diferida. Os estoicos compreendiam que o sofrimento voluntário e estratégico no presente é o investimento que paga dividendos de liberdade no futuro. Pense no empreendedor que trabalha 100 horas por semana nos primeiros anos para construir um negócio que eventualmente lhe dará liberdade financeira e temporal. Ou no estudante de medicina que sacrifica a juventude em estudos brutais para ter uma carreira significativa salvando vidas. Ou no atleta que acorda às 4 da manhã para treinar enquanto seus competidores dormem. Este não é sofrimento sem sentido. É sofrimento estratégico com um propósito claro. O problema moderno é que queremos os resultados do campeão sem o sofrimento do treinamento. Queremos o corpo fitness sem a disciplina alimentar e o suor da academia. Queremos o relacionamento profundo sem o trabalho emocional difícil. Queremos a expertise sem as milhares de horas de prática deliberada. Os estoicos nos lembram que não existem atalhos para qualquer lugar que valha a pena ir. Parte 4. A sabedoria da simplicidade. 13. É a qualidade,
não a quantidade, de nossos desejos que determina nossa paz de espírito. Sêneca em Uma Era Onde o Consumismo nos bombardeia com mensagens de que sempre precisamos de mais. Este conselho estoico é revolucionário. Sêneca, apesar de ser imensamente rico, praticava regularmente períodos de simplicidade extrema para lembrar a si mesmo que a felicidade não dependia de suas posses. A armadilha hedônica moderna é implacável. Você compra o iPhone mais novo, sente uma onda de satisfação e em semanas está normalizado, já desejando o próximo modelo. Você consegue a promoção que perseguiu por anos, celebra por um mês e logo está obcecado com o próximo degrau. Esta esteira hedônica não tem fim. Sempre haverá um modelo mais novo, uma posição mais alta, uma casa maior. Os estoicos sugeriam uma abordagem radicalmente diferente, refinar a qualidade de seus desejos em vez de tentar satisfazer sua quantidade infinita. Desejar sabedoria em vez de reconhecimento. Desejar contribuição em vez de acumulação. Desejar crescimento em vez de conforto. Quando você eleva a qualidade de seus desejos, descobre que muitos deles podem ser satisfeitos com pouco ou nenhum recurso material. Se este conteúdo está ressoando com você, este é o momento perfeito para se inscrever no canal. Semanalmente, exploramos estes princípios atemporais e como aplicá-los aos desafios únicos de nossa era. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo que pode ser exatamente o insight que você precisa no momento certo. 14. A riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Epicteto, que passou grande parte de sua vida como escravo, tinha uma perspectiva única sobre riqueza. Ele observava senhores ricos, escravizados por seus próprios desejos insaciáveis, enquanto ele, sem posses, experimentava uma liberdade que eles nunca conheceriam. A verdadeira pobreza, ele argumentava, não é ter pouco, mas precisar de muito. Considere o paradoxo moderno. Nunca tivemos tanto e nunca nos sentimos tão carentes. O americano médio vive com confortos que reis medievais não podiam imaginar, mas as taxas de ansiedade e depressão estão em máximas históricas. Por quê? Porque multiplicamos nossas necessidades ainda mais rápido do que nossas posses. Cada novo conforto se torna uma nova necessidade. Cada luxo se torna uma expectativa básica. A liberdade estoica vem de inverter essa equação. Em vez de constantemente buscar mais para satisfazer necessidades crescentes, você sistematicamente reduz suas necessidades até que possam ser satisfeitas com facilidade. Isso não significa viver em privação. Significa distinguir claramente entre o que você precisa e o que você apenas deseja e encontrar contentamento quando as necessidades reais são atendidas. 15. Muito poucas coisas são necessárias para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua maneira de pensar. Marco Aurélio escreveu isso enquanto comandava legiões nas fronteiras germânicas, dormindo em tendas militares, longe dos luxos do palácio imperial. Ele tinha experimentado tanto a opulência extrema quanto a simplicidade espartana e descobriu que sua felicidade permanecia notavelmente constante, independentemente das circunstâncias externas. Este insight desafia diretamente a narrativa dominante de nossa cultura, que insiste que a felicidade é algo a ser perseguido através de aquisições e conquistas externas. Compramos o curso que promete felicidade, o retreat que garante paz interior, o produto que assegura satisfação. Mas os estoicos sabiam o que a pesquisa moderna em psicologia positiva confirma. Após as necessidades básicas serem atendidas, correlação entre circunstâncias externas e felicidade é surpreendentemente fraca. A verdadeira revolução está em compreender que você já possui a fábrica de felicidade dentro de sua própria mente. Gratidão, perspectiva, propósito, conexão.
Estas são manufaturas internas que não dependem de fornecedores externos. Quando você domina a arte de gerar estes estados internamente, você se torna invulnerável às flutuações do mundo exterior. 16. Receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Marco Aurélio, este conselho captura a essência da relação saudável com a impermanência. Os estoicos não eram ascetas que rejeitavam todos os prazeres. Eles simplesmente se recusavam a se tornar escravos deles. Quando a fortuna sorria, eles a recebiam com gratidão, mas sem arrogância. Quando a fortuna se retirava, eles a deixavam ir sem desespero. A aplicação moderna deste princípio é profunda. Significa desfrutar seu sucesso sem deixar que ele defina sua identidade. Aproveitar relacionamentos sem sufocá-los com possessividade. Abraçar oportunidades sem se apegar desesperadamente aos resultados. É a arte de surfar as ondas da vida sem tentar possuir o oceano. Pense em como isso transformaria sua relação com redes sociais. Você poderia postar sem ficar obcecado com likes. Compartilhar sem necessidade de validação. Conectar sem comparação constante. Você receberia elogios com humildade e críticas sem devastação. Esta é a liberdade que vem de compreender que nada externo é verdadeiramente seu. Tudo é emprestado temporariamente pela vida. Parte 100. O cultivo da virtude. 17. O homem virtuoso se contenta em fazer o bem, não em receber o bem. Marco Aurélio em Nossa Economia de Atenção, onde cada boa ação é potencialmente conteúdo para redes sociais, este princípio estoico é contracultural. Fazemos caridade e postamos sobre isso. Ajudamos alguém e esperamos reconhecimento. Tratamos virtude como um investimento que deve gerar retorno em forma de reputação ou reciprocidade. Os estoicos argumentavam que virtude, corrompida por expectativa de recompensa, não é. Virtude é comércio disfarçado. A verdadeira virtude é seu próprio pagamento. O ato de fazer o bem, independentemente de reconhecimento ou retorno, gera uma satisfação que nenhuma recompensa externa pode igualar. É a diferença entre o prazer superficial de ser elogiado e a satisfação profunda de viver alinhado com seus valores. Isso não significa que você deve rejeitar gratidão ou reconhecimento quando oferecidos genuinamente. Significa que sua motivação para agir virtuosamente não pode depender dessas recompensas externas. Quando você age bem porque é a coisa certa a fazer, não porque será recompensado, você experimenta uma forma de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de integridade incondicional. 18. Quando você fizer algo de bom e outro for beneficiado, por que buscar uma terceira coisa além destas, como tolos fazem, ser visto fazendo o bem ou ser recompensado? Marco Aurélio, este aprofundamento do princípio anterior, expõe nossa obsessão moderna com documentar e monetizar cada aspecto de nossas vidas. Não basta fazer trabalho voluntário. Precisamos postar sobre isso. Não basta ajudar um amigo. Precisamos que todos saibam o quão generosos somos. Transformamos virtude em performance. Marco Aurélio, que tinha o poder de exigir monumentos à sua generosidade, escolhia fazer o bem silenciosamente. Muitos de seus atos de bondade só conhecemos porque outros os registraram, não porque ele os proclamou. Ele compreendia que buscar crédito por virtude a contamina com ego, transformando-a de expressão autêntica de caráter em estratégia de autopromoção. A prática moderna seria desafiadora, mas transformadora. Passe uma semana fazendo atos de bondade sem contar a ninguém. Doe anonimamente. Ajude sem deixar rastro. Resolva problemas sem reivindicar crédito. Você descobrirá que a satisfação de fazer o bem sem testemunhas é exponencialmente mais profunda que qualquer validação externa. 19. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Marco Aurélio, retornamos ao tema da vingança com uma perspectiva mais profunda. Não apenas evitamos nos tornar como nossos inimigos em ações, mas também em energia e foco. Cada momento gasto planejando vingança
é um momento roubado de construir sua própria vida. Cada pensamento dedicado a prejudicar outro é um pensamento não investido em seu próprio crescimento. A vingança mais devastadora é o sucesso construído sobre virtude. É mostrar através de sua vida que você transcendeu completamente o nível de consciência de seu antagonista. Quando alguém tenta destruir sua reputação com mentiras e você responde construindo algo tão valioso que as mentiras se tornam obviamente absurdas. Quando alguém tenta sabotar sua carreira e você usa isso como motivação para criar seu próprio caminho independente. Os estoicos compreendiam que o ódio é uma corrente que prende tanto o odiador quanto o odiado. Ao recusar participar deste jogo, você não apenas mantém sua paz interior, você deixa seu inimigo sozinho com seu próprio veneno. Frequentemente, não há punição maior que deixar alguém viver com as consequências de seu próprio caráter. 20. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Epicteto, este insight penetrante de Epicteto, diagnostica uma das maiores barreiras ao crescimento humano: a ilusão de conhecimento. Em nossa era de informação instantânea, onde uma busca no Google nos dá acesso superficial a qualquer tópico, nunca foi tão fácil confundir familiaridade com maestria, informação com sabedoria. O efeito Dunning-Kruger confirma cientificamente o que Epicteto observou há 2 milênios. Quanto menos sabemos sobre algo, mais confiantes tendemos a ser em nosso conhecimento. É apenas quando começamos a verdadeiramente estudar um campo que descobrimos sua vastidão e nossa ignorância. Os verdadeiros mestres em qualquer área são notavelmente humildes, porque compreendem o quão pouco sabem mesmo após décadas de estudo. A aplicação prática é cultivar o que os zen budistas chamam de mente de principiante. Abordar mesmo tópicos familiares como se os encontrasse pela primeira vez. Questionar suas premissas mais básicas. Buscar evidências que contradigam suas crenças. Tratar cada interação como oportunidade de aprender algo novo. Quando você substitui certeza por curiosidade, o universo inteiro se torna seu professor. Parte 6. O tempo e a mortalidade. 21. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a brevidade da vida, argumentando que a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta através de desperdício massivo. Se você viver até os 80 anos, terá aproximadamente 700 mil horas. Parece muito até você calcular quanto disso é gasto em atividades que não contribuem nada para seu crescimento. Felicidade ou legado? Quantas horas rolando feeds infinitos, consumindo conteúdo que esquecerá em minutos? Quantas horas em reuniões que poderiam ser e-mails? Quantas horas preocupando-se com coisas que nunca acontecerão ou remoendo coisas que não pode mudar? Quantas horas em relacionamentos que drenam sua energia sem reciprocidade? Quando você faz a auditoria honesta, descobre que talvez apenas 10% de seu tempo é verdadeiramente vivido. O resto é apenas passado. Os estoicos sugeriam tratar tempo como seu recurso mais valioso, porque ao contrário de dinheiro, é absolutamente não renovável. Cada hora desperdiçada é uma hora subtraída permanentemente de sua existência finita. Isso não significa viver em pânico de produtividade, mas em consciência intencional. Mesmo descanso e lazer, quando escolhidos conscientemente, não são desperdício, são investimento em renovação. O desperdício acontece quando você não está nem trabalhando nem descansando, mas apenas existindo em um limbo de distração. 22. Cada noite, quando vou dormir, eu morro. E na manhã seguinte, quando acordo, eu renasço. Mahatma Gandhi, influenciado por princípios estoicos. Embora Gandhi não fosse tecnicamente um estoico, este pensamento captura perfeitamente a relação estoica com a impermanência diária. Cada dia é uma vida em miniatura, com seu nascimento no despertar, sua jornada através das horas e sua morte no sono.
Esta perspectiva transforma radicalmente como você experimenta o cotidiano. Quando você trata cada dia como uma vida completa, você para de adiar indefinidamente. Algum dia deixa de existir, existe apenas hoje. Aquela conversa difícil que você está evitando, se hoje fosse sua vida inteira, você morreria sem tê-la. Aquele projeto criativo que você continua adiando, se hoje fosse tudo que você tem, ele nunca existiria. Aquele eu te amo não dito, permaneceria para sempre em silêncio, mas esta filosofia também traz libertação. Os fracassos de hoje morrem com o dia. As ansiedades de hoje não precisam contaminar amanhã. Cada manhã oferece renascimento genuíno, a oportunidade de ser uma versão ligeiramente melhor de si mesmo. Você não está preso aos erros de ontem, porque o você de ontem literalmente não existe mais. 23. A morte sorri para todos nós, mas tudo que um homem pode fazer é sorrir de volta. Marco Aurélio, este é talvez o conselho mais desafiador para a nossa cultura, que tenta desesperadamente negar a morte. Gastamos bilhões em produtos anti-idade. Congelamos corpos na esperança de ressurreição futura e evitamos pensar ou falar sobre mortalidade. Mas os estoicos sabiam que negar a morte é negar a vida. São inseparáveis, como dois lados da mesma moeda. Sorrir de volta. Para a morte não é niilismo ou morbidez. É aceitar com graça o contrato que você assinou ao nascer. Cada momento de vida é comprado com a moeda da mortalidade. Sem morte, não haveria urgência, significado ou beleza. Uma música que nunca termina não é música, é ruído. Uma história sem fim não é história, é tagarelice sem sentido. Quando você verdadeiramente aceita sua mortalidade, algo paradoxal acontece. Você para de ter medo de viver. O medo da morte é frequentemente o que nos impede de assumir riscos, expressar amor, perseguir sonhos. Mas quando você aceita que a morte é inevitável, independentemente de quão cautelosamente você viva, você é liberado para viver corajosamente. Como Steve Jobs disse, lembrando que você morrerá em breve, é a melhor maneira de evitar a armadilha de pensar que tem algo a perder. Se estes insights sobre viver plenamente consciente de nossa finitude tocaram algo em você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta perspectiva. Inscreva-se para continuar explorando como sabedoria antiga pode transformar vida moderna. 24. Contemple a passagem de todas as coisas mortais. Marco Aurélio. Marco Aurélio frequentemente praticava um exercício mental onde visualizava a transitoriedade de tudo ao seu redor. O palácio majestoso um dia será ruínas. O império poderoso eventualmente cairá. As pessoas amadas, todas morrerão. Isso pode parecer deprimente, mas o efeito é exatamente o oposto. Gera apreciação profunda pelo presente. Quando você sabe que algo é temporário, você o valoriza mais intensamente. É por isso que as flores são mais belas que joias. Sua fragilidade amplifica sua preciosidade. Quando você abraça seu filho, sabendo que ele não será criança para sempre, o abraço se torna sagrado. Quando você compartilha uma refeição com amigos, sabendo que este exato momento nunca se repetirá, a comida comum se torna comunhão. A contemplação da transitoriedade também libera você do apego neurótico. Você ainda ama profundamente, mas sem a possessividade desesperada de tentar parar o tempo. Você aprecia sem agarrar, desfruta sem dependência. É a arte de dançar com a impermanência em vez de lutar contra ela. Parte 7. A maestria das emoções. 25. Você não pode controlar os eventos externos, mas pode controlar sua resposta a eles. Epicteto, retornamos ao princípio fundamental do estoicismo com uma aplicação específica ao domínio emocional. Epicteto não sugeria suprimir emoções. Isso seria impossível e não saudável. Ele distinguia entre a impressão inicial, involuntária, e nosso julgamento sobre ela, voluntário. Você não pode evitar sentir a picada inicial da rejeição,
mas pode escolher não transformá-la em uma narrativa de inadequação. Imagine receber uma crítica dura no trabalho. A resposta emocional inicial, constrangimento, raiva, mágoa, surge automaticamente. Este é o primeiro dardo sobre o qual você não tem controle. Mas então vem o segundo dardo, os pensamentos e julgamentos que você adiciona. Sou um fracasso total. Meu chefe me odeia. Nunca serei bom o suficiente. Estes segundos dardos que você mesmo atira frequentemente causam mais dano que o primeiro. A prática estoica é criar um espaço entre estímulo e resposta. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, chamou isso de a última das liberdades humanas. Quando você desenvolve a capacidade de pausar, observar sua resposta emocional inicial, sem se identificar completamente com ela, e então escolher conscientemente como proceder, você alcança um nível de liberdade interior que nenhuma circunstância externa pode violar. 26. Quando surgir a raiva, pense nas consequências. Confúcio, princípio compartilhado com o estoicismo. Embora Confúcio não fosse estoico, este princípio ressoa profundamente com a abordagem estoica à raiva. A raiva é frequentemente chamada de loucura temporária, porque literalmente desliga o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por julgamento e controle de impulsos. Decisões tomadas em raiva são quase invariavelmente lamentadas em calma. Os estoicos desenvolveram técnicas específicas para lidar com a raiva. Marco Aurélio sugeria imaginar como a situação parecerá em 10 anos. Sêneca recomendava adiar qualquer ação até o dia seguinte. Epicteto ensinava a reinterpretar a situação da perspectiva da pessoa que o provocou. Todas essas técnicas criam tempo e espaço para o cérebro racional reassumir controle. Na prática moderna, isso significa não enviar aquele e-mail furioso imediatamente. Não postar aquela resposta cortante nas redes sociais. Não tomar decisões irreversíveis no calor do momento. A raiva pode ser um sinalizador útil de que algo precisa ser abordado, mas é um péssimo piloto. Use-a como combustível para a ação construtiva, não como direção para decisões destrutivas. E 27. Quanto problema ele evitaria quem não olhasse para o que seu vizinho disse, fez ou pensou. Marco Aurélio em nossa era de redes sociais, onde a vida de todos está em exibição constante, este conselho é mais relevante que nunca. Passamos horas consumindo e comparando-nos com versões curadas da vida alheia. Sabemos mais sobre celebridades que nunca conheceremos do que sobre nossos próprios pensamentos e valores. A comparação constante é uma receita garantida para a miséria. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais bem-sucedido, mais feliz, aparentemente. Mas estas comparações são fundamentalmente falhas, porque você está comparando o seu interior completo e complexo com o exterior editado de outros. É como comparar seu making-of com o filme finalizado de outra pessoa. Os estoicos sugeriam focar radicalmente em sua própria jornada. Seu único competidor relevante é quem você era ontem. Sua única métrica válida é se você está vivendo de acordo com seus próprios valores. Quando você para de olhar constantemente para os lados e foca em sua própria pista, você não apenas corre mais rápido, você descobre que estava em uma corrida completamente diferente o tempo todo. 28. Se você quer melhorar, esteja contente em ser considerado tolo e estúpido. Epicteto, este conselho ataca diretamente nosso ego e nossa necessidade de parecer competentes o tempo todo. O medo de parecer ignorante nos impede de fazer perguntas. O medo de parecer fraco nos impede de pedir ajuda. O medo de parecer incompetente nos impede de tentar coisas novas. Ironicamente, ao tentar sempre parecer esperto, permanecemos ignorantes. Toda maestria começa com incompetência. Todo expert já foi um desastre. A diferença entre aqueles que eventualmente dominam algo e aqueles que permanecem medíocres não é talento natural, é a disposição de parecer tolo durante o processo de aprendizagem.
A humildade de ser o pior na sala para eventualmente se tornar o melhor. Na prática, isso significa fazer perguntas óbvias em reuniões. Admitir quando não entende algo em vez de fingir. Tentar novas habilidades publicamente, mesmo sabendo que falhará inicialmente. Compartilhar trabalho imperfeito para receber feedback, em vez de escondê-lo até a perfeição impossível. Quando você abraça ser um tolo, você acelera dramaticamente seu crescimento. Parte 8. O propósito e o significado. 29. Em algum ponto de sua vida, você admirou a beleza da terra e do céu. Não se esqueça. Marco Aurélio, este lembrete poético de Marco Aurélio, nos reconecta com o assombro fundamental de existir. Crianças naturalmente possuem este assombro. Uma borboleta pode prender sua atenção completamente, uma poça d'água é um oceano para explorar. Mas a vida adulta, com suas responsabilidades e rotinas, gradualmente embota esta capacidade de maravilhar-se. Os estoicos, apesar de sua reputação de seriedade, eram profundamente conectados com a beleza e a ordem do cosmos. Eles viam o universo como um organismo vivo, inteligente e belo, do qual somos parte integral. Esta perspectiva cósmica não era escapismo, era fonte de força e perspectiva. Quando você se lembra de que é feito de poeira de estrelas, os problemas do escritório parecem menos existenciais. A prática moderna pode ser simples. Passar 5 minutos por dia em contemplação da natureza. Observar um pôr-do-sol sem fotografá-lo. Caminhar em um parque sem fones de ouvido. Olhar para as estrelas e lembrar que você está em uma rocha flutuando no espaço infinito. Este não é tempo perdido. É recalibração essencial que restaura perspectiva e gratidão. 30. O que traz benefício para a colmeia, traz benefício para a abelha. Marco Aurélio. Chegamos ao último e talvez mais importante conselho. A interconexão fundamental de todo bem-estar. O individualismo extremo de nossa era nos vendeu a ilusão de que podemos prosperar em isolamento, que nosso sucesso pode ser separado do bem comum. Os estoicos sabiam melhor. Marco Aurélio, como imperador, poderia ter vivido em hedonismo egoísta. Em vez disso, ele passava suas manhãs ouvindo petições de cidadãos comuns, suas tardes administrando justiça, suas noites escrevendo filosofia para se tornar um governante melhor. Ele compreendia que seu bem-estar estava inextricavelmente ligado ao bem-estar do império. Um imperador de um império em ruínas não é verdadeiramente próspero, não importa quanta riqueza pessoal acumule. Esta sabedoria é urgentemente necessária hoje, quando enfrentamos desafios que só podem ser resolvidos coletivamente. Mudança climática, desigualdade, polarização. O estoicismo não é sobre retirar-se do mundo, mas engajar-se com ele virtuosamente. É compreender que contribuir para o bem comum não é sacrifício. É investimento em um mundo onde você e aqueles que ama possam florescer. Conclusão. O legado vivo do estoicismo. Chegamos ao fim desta jornada através de 30 conselhos estoicos, mas na verdade chegamos apenas ao começo. Cada princípio que exploramos não é apenas uma ideia para contemplar, mas uma prática para incorporar. O estoicismo nunca foi pretendido como filosofia acadêmica para ser debatida em torres de marfim. É uma arte marcial para a mente, um sistema operacional para viver bem. Os homens que desenvolveram estes princípios enfrentaram desafios que fazem nossos problemas modernos parecerem triviais. Marco Aurélio governou durante uma praga que matou milhões. Epicteto conquistou liberdade física e mental da escravidão. Sêneca manteve sua integridade servindo sob um dos imperadores mais corruptos da história. Se estes princípios funcionaram para eles nessas circunstâncias extremas, imagine o que podem fazer por você em sua vida. Mas aqui está o segredo final que os estoicos compreendiam. Conhecimento sem ação é vaidade intelectual. Você pode memorizar cada citação, ler cada texto, assistir cada vídeo, e ainda assim permanecer exatamente o mesmo.
A transformação acontece apenas quando você pega um princípio, apenas um para começar, e o pratica consistentemente até que se torne parte de seu caráter. Talvez você comece com a dicotomia do controle, parando de desperdiçar energia no que não pode mudar. Talvez pratique a visualização negativa, imaginando perdas para apreciar o que tem. Talvez cultive a perspectiva cósmica, lembrando regularmente de sua mortalidade para viver com urgência e propósito. Escolha o princípio que mais ressoou com você e comprometa-se a praticá-lo pelos próximos 30 dias. E aqui está meu desafio final para você. Não seja um consumidor passivo de sabedoria. Se este conteúdo agregou valor real à sua vida, suas ações importam. Inscrever-se no canal não é apenas um clique. É um compromisso com seu próprio crescimento e uma forma de apoiar a disseminação desta sabedoria atemporal. Ativar as notificações garante que você não perderá insights que podem ser exatamente o que precisa no momento certo. Mais importante ainda, compartilhe este vídeo com alguém específico que você sabe que precisa ouvir estas palavras. Talvez seja um amigo lutando com ansiedade, um familiar preso em raiva ou um colega perdido em busca de significado. Ao compartilhar sabedoria, você não a diminui, você a multiplica. Você se torna parte de uma linhagem que remonta a 2000 anos, passando adiante princípios que sobreviveram a impérios, guerras e pragas. Deixe nos comentários qual dos 30 conselhos mais impactou você e como pretende aplicá-lo. Sua experiência pode ser exatamente o encorajamento que outro espectador precisa para começar sua própria jornada estoica. Crie diálogo, faça perguntas, compartilhe insights. Transforme a sessão de comentários em um simpósio moderno, onde buscadores de sabedoria podem se encontrar e crescer juntos. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. O que fazemos agora ecoa na eternidade. Cada escolha que você faz, cada princípio que pratica, cada sabedoria que compartilha, cria ondulações que se estendem muito além do que você pode ver. Você não está apenas mudando sua própria vida, está contribuindo para uma mudança de consciência que nossa espécie desesperadamente precisa. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a natureza significava realizar seu potencial mais elevado como ser racional e social. Em uma era de caos e confusão, onde algoritmos manipulam emoções e desinformação obscurece verdade, sua decisão de viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança não é apenas escolha pessoal, é ato revolucionário. Você chegou ao final de um vídeo de 12.000 palavras sobre filosofia estoica. Isso por si só demonstra algo importante sobre você. Você está entre os raros indivíduos que valorizam profundidade sobre superficialidade, sabedoria sobre entretenimento vazio, crescimento sobre conforto. Você é exatamente o tipo de pessoa que os estoicos chamariam de prokopton, aquele que está progredindo. Mas o progresso real não acontece consumindo conteúdo, acontece aplicando-o. Então, aqui está a minha pergunta final. O que você fará diferente amanhã como resultado do que aprendeu hoje? Como estes princípios milenares se manifestarão em suas próximas 24 horas? Porque se a resposta for nada, então desperdiçamos nosso tempo juntos. Os estoicos nos ensinam que a vida é breve demais para ser pequena, que temos capacidade para grandeza. Não grandeza como o mundo define em fama e fortuna, mas grandeza de caráter, de contribuição, de coragem. Cada dia oferece 1000 oportunidades de praticar virtude, desenvolver resiliência, aprofundar sabedoria. A questão não é se você tem essas oportunidades, é se você as reconhecerá e aproveitará. Encerro com um pensamento final de Marco Aurélio que sintetiza tudo o que exploramos. Confunda-os com sua sinceridade e gentileza. Se alguém falar mal de você, reflita se há alguma verdade no que dizem. Se não houver, tenha pena deles por estarem enganados. Em ambos os casos, você ganha, ou em autoconhecimento ou em compaixão.
Este é o paradoxo supremo do estoicismo. Ao aceitar o que não podemos mudar, ganhamos poder sobre o que podemos. Ao abraçar a adversidade, desenvolvemos força. Ao contemplar morte, apreciamos vida. Ao servir outros, realizamos a nós mesmos. Ao abandonar a necessidade de controle externo, alcançamos domínio interno. Você agora possui ferramentas que imperadores e escravos, ricos e pobres, antigos e modernos, usaram para viver vidas de significado, resiliência e satisfação profunda. A questão que permanece não é se estes princípios funcionam. Milênios de evidência provam que sim. A questão é se você terá a coragem e a disciplina de aplicá-los. O estoicismo não promete vida fácil, promete força para qualquer vida. Não promete ausência de problemas, promete que você se tornará maior que qualquer problema. Não promete felicidade constante, promete equanimidade inabalável. E em um mundo que parece ficar mais caótico a cada dia, estas promessas valem mais que qualquer riqueza material. Obrigado por investir seu tempo precioso nesta exploração da sabedoria estoica. Se você chegou até aqui, você não é apenas um espectador, é um praticante em potencial de uma das mais poderosas filosofias já desenvolvidas. O próximo passo é seu. Os antigos estoicos fizeram sua parte preservando e transmitindo esta sabedoria. Eu fiz minha parte compartilhando-a com você. Agora é sua vez de fazer sua parte. Viver estes princípios e provar através de sua própria vida que a sabedoria antiga ainda tem o poder de transformar vidas modernas. Que você encontre a serenidade para aceitar o que não pode mudar, a coragem para mudar o que pode, e a sabedoria para distinguir entre os dois. Que você viva cada dia como se fosse simultaneamente seu último e o primeiro de muitos. Que você encontre força na adversidade, crescimento em desafios e propósito em servir algo maior que si mesmo. Este não é adeus, é apenas o começo. Inscreva-se agora, ative as notificações e junte-se a uma comunidade de buscadores modernos, aplicando sabedoria antiga para criar vidas extraordinárias. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando como filosofia prática pode revolucionar sua existência. Até lá, lembre-se, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. O resto é comentário. Agora vai, viva!